É uma história bem assustadora, estilo Big Brother, que é o seguinte: na China, em algumas regiões, em algumas cidades, as pessoas só estão podendo circular, e isso é controle feito pela polícia, mostrando o telefone com um código QR. Aqueles que fazem certas perguntas são taxados de teórico da conspiração, de negacionistas, mas na China, esse tipo de vigilância total já é um dado de fato, e nós estamos indo nessa direção. É um teste do nosso sistema de governança mundial. Devemos manter o multilateralismo e proteger a ONU em seu centro desse multilateralismo. Devemos aumentar a solidariedade e nos unir, seguir as orientações da ciência e as orientações da OMS e lançar uma resposta internacional para vencer esta pandemia. Um aplicativo por meio de QR Code que indica exatamente o quê em relação ao coronavírus? Maria, é uma história bem assustadora, estilo Big Brother, que é o seguinte: na China, em algumas regiões, em algumas cidades, as pessoas só estão podendo circular, e isso é controle feito pela polícia, mostrando o telefone com um código QR. E aí é o seguinte: se o código tiver verde, você pode passar. O policial vai lá e vai fiscalizando. Se tiver amarelo, 1 semana em casa. E por que estaria amarelo? E se tiver vermelho, 2 semanas em casa. Aí é que está a questão. Esse aplicativo está atrelado a um aplicativo do Alibaba, que é o maior varejista, uma das maiores do mundo, é o equivalente à nossa Amazon, que a gente conhece aqui no Ocidente, e na China tem uma varejista. Esse aplicativo está instalado no celular de 900 milhões de chineses, cidadãos. Então, praticamente todo mundo na China tem esse aplicativo. E a pessoa ela é obrigada a andar com isso. Ou seja, não tem transparência. São dados que o governo, em parceria com essa empresa, monitora o cidadão e diz se você deve ficar em casa ou não. E se você pode andar com as pessoas com quem ele teve contato. Aí é que tá. Né? O que a gente estima? Como não tem transparência, que o governo está monitorando todos os passos. Exemplo, se o Chechel estiver contaminado e eu, por acaso, estive do lado dele, o meu celular entende que eu estou aqui a uma distância curta. Amarelo. É amarelo, eu sou considerado suspeito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que as pessoas têm esse aplicativo antes do coronavírus? Elas tinham para fazer compras. É um mercado. A Alibaba é um dos maiores mercados, é o que a gente chama de marketplace. É igual a Amazon aqui, é igual outro site que compra e vende. Então, ela deveria ser feita para compras. Eles estão usando a base de dados dos usuários para fazer o monitoramento. Com consentimento? Não, é lá. Aí é que tá. Não tem, porque você não passa, olha, tá lá as imagens, você só passa de determinadas barreiras mostrando. Você não quer mostrar? Você não vai passar daqui. Então é meio que imposto. Meio não, é totalmente imposto. Mas como é que sabe que você é cor amarela ou outra cor? Então, Trigueiro, é isso que não tem informação. O governo não diz, olha lá, tá lá, ó. Nossa, mas Está revelando que o aplicativo está, na verdade, que você está sendo monitorado de com todo quem jeito. você se encontra, Onde você esteve, vai. por onde você passou. Exemplo, Trigueiro, se você almoçou num determinado restaurante, pagou a conta, por meio desse aplicativo você sabe que você pagou a conta. Se alguém teve contaminado naquele restaurante, você pode ser considerado mesmo que não amarelo. seja no mesmo dia. Ele vai fazer algum cruzamento de dados, não tem transparência. O fato é que o governo Mas não é por georreferenciamento. Pode só ser. na hora, também pode Eu estou ser, né? estimando que é uma combinação de compras que você faz, ou seja, você deixa um rastro digital, porque tudo lá é feito com pagamento em meio digital, com geolocalização. O teu telefone tem GPS, então ele sabe por onde você está andando, por onde você passou, de onde você veio, com quem você se encontrou. É uma vigilância digital impressionante. As imagens estão mostrando também um aparelhinho na tela. Não tem nada a ver com Também, O curso, então, do presidente.
Devemos aumentar a solidariedade e nos unir, seguir as orientações da ciência e as orientações da OMS e lançar uma resposta internacional para vencer esta pandemia. Devemos não só restaurar nossas próprias economias, mas a contribuir para a restauração global. Garantir os princípios do desenvolvimento sustentável até 2030, criando redes de suprimentos e ajudando no rastreamento e controle da transmissão do vírus. Então, precisamos nos unir e estar preparados para enfrentar mais desafios mundiais. Estamos em uma vila mundial com propósitos em comum. Todos os países estão conectados e temos um futuro em comum. Para garantir a segurança de outros países, devemos abraçar uma visão de comunidade com um futuro compartilhado onde todos estão unidos. Precisamos rejeitar as abordagens de divisão. Devemos criar uma força poderosa para o desenvolvimento sustentável. Um sistema global precisa de melhorias. É um teste do nosso sistema de governança mundial. Devemos manter o multilateralismo e proteger a ONU em seu centro desse multilateralismo. Precisamos garantir que todos os países tenham os mesmos direitos e oportunidades e sigam as mesmas regras. Um sistema de governança mundial deve respeitar as oportunidades e encare os desafios em cooperação. Os países devem atender e obedecer às leis internacionais. A China continuará trabalhando pela paz mundial e um defensor das leis internacionais e ordem internacional para apoiar o papel da ONU nas relações internacionais e um centro de pesquisa de dados para facilitar a implementação da Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável. Senhor Presidente, caros colegas, o bastão da história foi passado para a nossa geração e precisamos fazer uma escolha digna da confiança das pessoas. Vamos nos unir para garantir os valores de paz, igualdade, justiça, liberdade e democracia compartilhados por todos nós e construir um novo tipo de relação internacional e uma comunidade com um futuro compartilhado pela humanidade. Juntos podemos fazer o mundo um lugar melhor. Senhoras e senhores, quando membros do parlamento são jogados no chão pela polícia, então se pode perguntar a que ponto chegamos nesse país. Em um Estado constitucional, a base da confiança é institucionalmente garantida pelos direitos fundamentais, honoráveis colegas. Direitos fundamentais são chamados de direitos fundamentais porque constituem a base da nossa vida. Direitos fundamentais existem para momentos de necessidade. E se são rejeitados em tempos de crise e de emergência, então são inúteis
que podem ser esquecidos. A Lei de Proteção de Infecções do governo federal é a maior e mais grave restrição de direitos fundamentais na história da República Federal. De acordo com o que disse o nosso colega Sr. Brandt, significa que podemos esquecer os nossos direitos fundamentais. A desconfiança, senhoras e senhores, explodirá. Você pode ver pelas ruas, se percebe pela agressividade que está por toda parte. Você pode ver em muitas cidades, inclusive diante do parlamento. Essas pessoas estão defendendo seus direitos fundamentais e não devem ser reprimidas pela autoridade policial. Muitos cidadãos estão preocupados e se fazendo perguntas existenciais, porque não só querem saber que fim terão seus empregos e empresas, mas também temem por sua própria liberdade, diante a suspensão de seus direitos fundamentais. Aplicativos Covid, monitoramento de contatos, controle sanitário digital, picada de abelha obrigatória indireta, tudo isso são sintomas de uma iminente ditadura sanitária. As pessoas se perguntam, por exemplo, se serão penalizadas em caso de não quererem tomar a picada de abelha, ou em outros casos de não quererem se registrar, e depois um dia não poder ir mais a um restaurante ou na academia ou viajarem ao exterior. Aqueles que fazem certas perguntas são taxados de teórico da conspiração, de negacionistas, mas na China, esse tipo de vigilância total já é um dado de fato, e nós estamos indo nessa direção. Diesen Bereich in Richtung Potsdamer Platz. Diese Versammlung wurde vor 12 Stunden erklärt. Hier werden Polizisten geschossen. Die Wasserwerfer, Leute, die Wasserwerfer. Und jetzt die Leute, die gespielt. Milhares de manifestantes contrários ao uso de máscaras e medidas restritivas impostas pelo novo coronavírus foram às ruas neste sábado na Europa. Em Berlim, na Alemanha, cerca de 18 mil pessoas realizaram um grande protesto, mas foram dispersadas logo no início da marcha pela polícia.
De acordo com as autoridades, os manifestantes não cumpriram o distanciamento social. Após o anúncio pela polícia, muitos manifestantes permaneceram sentados no chão. Get closer, vaccines will get